Olá, turminha, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é de português. Abra o livro nas páginas 25 a 33, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender notícia. Mas o que é uma notícia, professora? Notícia é um gênero textual, jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação, como televisão, rádio, internet e vários outros, ok? Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, ok? Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui notícia e reportagem. Os dois, gente, é tudo notícia. O que muda é o formato de um para o outro, certo? Então, notícia é aquela do dia, ou seja, tem que ir ao ar hoje, tem que ser publicada hoje, postada hoje, a matéria do dia. O que aconteceu na cidade, como trânsito, violência, política, economia, educação e várias outras coisas, certo? Então, a notícia é aquela que tem que ser publicada o agora, certo? Que é a notícia do dia. E assim, não é grande, é uma notícia pequena, certo? E assim, ó, hoje nós temos o Covid, certo? É uma pandemia que está acontecendo hoje no mundo inteiro. Então, assim, a todo momento nós estamos tendo notícias sobre a pandemia, certo? As pessoas que estão curadas, as pessoas que ainda estão infectadas, certo? Então, assim, nós temos a notícia no dia a dia. Todos os dias é publicada informações sobre o Covid. Reportagem é algo que deve ser mais trabalhado, algo que não tem essa pressa toda. É algo que pode ir mais a fundo jornalisticamente. Então, assim, a reportagem ela demora mais que a notícia, certo? Porque ela pode levar até meses e anos. Você pode demorar fazendo essa reportagem, ok? E a reportagem, ela leva um autor, o repórter que vai lá, que faz aquela pesquisa, que procura, que busca, investiga, certo? Então, assim, a reportagem, ela é mais profunda, ok? Então, vamos lá. Olha só, nós temos aqui um texto que eu trouxe para vocês. Esse texto é crianças surdas recebem ajuda de cães-guias na Grã-Bretanha, certo? Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Então, olha só, no último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças e uma delas foi James, um menino de 11 anos com dificuldade de audição. O cão de James é um labrador, Kurt, e o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe chama em situação de perigo, quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens, segundo a família de James. Seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele é mais independente, confiante, desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Então, olha só, nós temos aqui esse texto, certo? E o assunto dele é que as crianças surdas estão recebendo ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha, certo? Na Grã-Bretanha. Então, olha só, aqui nós temos um título, certo? Nós temos uma linha fina, que a gente costuma chamar de subtítulo, e nós temos o corpo da nossa notícia, que é os parágrafos, são divididos em parágrafos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E eu tenho a imagem, certo? Que mostra a minha notícia, que mostra o assunto da minha notícia, certo? E aqui eu tenho a legenda, onde a foto foi tirada, certo? Então, vamos lá. Olha só, aqui é uma atividadezinha que nós vamos fazer agora. Olha só. Observe o texto, circule de vermelho o título e de azul a linha fina. Então, olha só. Nós vamos circular de vermelho o título. Crianças surdas recebem
ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Certo? Esse é o título. Agora, a linha fina, que a gente costuma chamar de subtítulo. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Certo? Nós temos quantos parágrafos? 1, 2, 3, 4 parágrafos. Certo? E nós temos uma imagem que mostra ainda a notícia, certo? Então, vamos lá. E toda a imagem, gente, ela vem com uma legenda, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só. Ainda sobre o texto, tá? Esse texto lido, que a gente acabou de ler aqui, ele é o quê? Uma propaganda, uma notícia ou um conto? Ele é uma notícia, certo? Relacione as colunas. Então, olha só, nós vamos relacionar as colunas. Nós vamos identificar os títulos, linha, corpo da notícia, foto, legenda, certo? Então, nós temos uma atividade aí no livro de vocês, na página 28. Então, olha só. Nós vamos relacionar aqui, ó. Relacione as colunas. O título. O que é o título, gente? O título é esse aqui, ó. A. É a ocupação, posição de destaque no alto do texto e apresenta de forma resumida o fato que está sendo noticiado. Então, assim, gente, o título é a notícia do dia, certo? É aquela notícia que está sendo lá escrita. Então, vem o título. E o subtítulo é a continuação do nosso título, certo? Ele dá uma pequena introduçãozinha no assunto que vai ser falado. Então, aqui, em geral, nós temos aqui a linha fina. Nós vamos colocar B, certo? Em geral, uma ou duas frases sem ponto final, completando a informação do título. Então, a linha fina, que é o subtítulo, ela completa o título, certo? Agora, nós temos o corpo da notícia. O corpo da notícia é o quê? Os parágrafos, não é? São os parágrafos, eu falei para vocês, que é o corpo da notícia. É onde está toda a informação da notícia. Aqui, ó, a foto é a imagem que ajuda a entender a informação do texto, da notícia. Então, aqui é D, certo? E aqui nós temos a legenda, frase em geral curta, que complementa a informação da foto. Então, aqui nós temos E, certo? Que é a legenda, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Não é difícil, tá vendo? Então, olha só. Qual é o assunto do nosso texto lá? Qual é o assunto? É sobre a... Opa, deixa eu arrumar aqui. Sobre a ajuda que crianças surdas recebem de cães-guias na Grã-Bretanha, certo? Então, olha só, o assunto do nosso texto é esse, que as crianças surdas ganham cães-guias, certo? Então, vamos lá. Quantos parágrafos nós temos? Nós contamos lá, ó, 4 parágrafos, certo? Nós temos 4 parágrafos no corpo da nossa notícia, que compõe o corpo da nossa notícia, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Na página 30, nós temos aí pontuação, vírgula, em termos explicativos. Então, prestem atenção. A vírgula é o quê? É uma breve pausa na leitura. Ela deve seguir regras específicas para ser usada no texto, em frases, certo? Então, olha só, a função dela, ela pode ser usada para separar, isolar e deslocar. E várias outras coisas, certo? Então, vamos lá. Olha só. A vírgula serve para separar termos da mesma função. Exemplo, ano passado, visitei a França, a Espanha e Bélgica. Então, olha só, eu tenho uma vírgula aqui que separa a França da Espanha, certo? São os países que eu visitei. Então, olha só, todas essas palavras separadas por vírgulas são substantivos, ou seja, os nomes das cidades que eu visitei. Essa separação não vale apenas para substantivos, mas para qualquer uma das
das classes de palavras. Ou seja, eu não só vou usar vírgula, gente, no substantivo. Eu posso usar em várias outras classificações de palavras, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Essa é a primeira regrinha. A segunda regrinha, nós temos aqui, ó. Isolar o vocativo. O vocativo, gente, é uma das funções sintáticas do substantivo. É a pessoa na qual está falando, o seu interlocutor. Então, olha só. Exemplo. Maria, vem aqui. Então, Maria é o meu vocativo. Então, olha só. Tem a vírgula aqui. Certo? Maria é o meu invocativo. Então, olha só. Maria é um invocativo que serve para... que deve ser separado do restante da frase. Então, Maria, ela está separada do restante da frase. Então, ela é o meu vocativo, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só. Ainda no livro de vocês, na página 30, nós temos uma atividade assim. Nas frases a seguir, sublinhe a informação acessória. Então, vocês vão sublinhar a informação acessória, certo? E olha só, circule a pontuação que a separa do restante da frase. Então, nós vamos circular essa pontuação que separa essa informação acessória da frase, certo? Agora aqui, indique com uma seta a palavra a que termo se refere. Então, vamos lá, olha só. Eu tenho aqui, ó, muitos países, como Holanda, essa é a minha informação, certo? Então, assim, já tem protótipos de carro voador. Então, olha só, nós temos aqui muitos países. Quando eu me refiro a países, eu estou me referindo a qual aqui na frase? A Holanda. Então, eu vou levar a setinha ao país. E assim, o corpo do meu, a informação acessória é essa, certo? Que acontece lá no país da Holanda, ok? Então, eu fiz isso. E aqui eu circulei as pontuações, que são as vírgulas, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, temos mais exemplos aqui. Olha só, nós temos um exemplo assim. Ó. Prestem atenção. Ó. A Terrafugia, uma empresa de tecnologia, desenvolveu um veículo voador. Então, olha só. Terrafugia quer dizer o quê? Uma empresa de tecnologia, não é? Então, aqui eu tenho uma empresa de tecnologia, certo? Aí, eu estou falando, essa empresa de tecnologia, qual é o nome dela? Terrafugia, certo? Aí eu venho aqui, ó, Terrafugia, ok? Eu estou me referindo a ela. E o que eu vou fazer? Eu vou circular as vírgulas, certo? Que são as pontuações que estão separando essa informação acessória, ok? Das demais frases. Então, vamos lá. Essa notícia sobre o carro voador, surpresa para muitos leitores, está sendo divulgada em vários jornais. Então, nós temos aqui. Essa notícia sobre carro voador, surpresa para muitos leitores. Então, aqui, ó, surpresa para muitos leitores. O que é surpresa para esses leitores? O carro voador, certo? O carro voador. Então, é uma surpresa para os leitores, ok? E aqui eu tenho as vírgulas, ó, que eu vou circular, que é o sinal de pontuações, ok? Então, vamos lá. Elas estão separando a minha informação acessória, ok? Então, vamos lá. Continuando aí. Olha só, reescreva as frases seguintes, acrescentando uma informação acessória referente às palavras em destaque. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó. Pedro foi escolhido para ser diretor da empresa. Eu posso colocar assim, ó. Pedro, vírgula. Eu posso colocar assim. Pedro, vírgula. Excelente pessoa, certo? Excelente pessoa, vírgula, foi escolhido para ser diretor da empresa, certo? Olha só, vamos lá. Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho o quê, ó? Eu acrescentei algumas informações acessórias, certo? Eu coloquei, ó, Pedro, excelente pessoa,
foi escolhido para ser diretor da empresa. Então, vocês viram que eu acrescentei aqui. Excelente pessoa, certo? E coloquei as vírgulas aqui, ó. Reparem aqui. A mesma coisa você vai fazer embaixo, ó. A menina estava triste. Eu vou colocar assim. A menina, vírgula. Filha da vizinha, certo? Vírgula. Estava triste. Então, olha só. Vocês viram como mudou? Eu acrescentei algumas informações e acrescentei também a pontuação, a vírgula, ok? A menina, filha da vizinha, estava o quê? Triste, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só, palavras com a terminação gen. Algumas palavras são formadas pelo acréscimo da terminação agem, certo? Então, assim, nós vamos estudar agora palavras com terminações agem. Então, olha só, essa terminação tem o sentido de ação ou ato. Assim, decolagem é a ação de decolar. Então, decolar eu posso falar decolagem, certo? Aterrissagem é a ação de aterrissar. Então, aterrissar eu posso falar aterrissagem, certo? Então, vamos lá. Olha só, as palavras viagem e viagem têm a mesma pronúncia, mas pertencem às classes gramaticais diferentes. Eu expliquei isso lá na outra aula, tá? Viagem é o substantivo e tem a terminação agem, que indica ação, certo? Aqui, ó, viagem com J. É o verbo que corresponde à terceira pessoa do plural. A viagem foi boa, substantivo, viagem, certo? Quer dizer um substantivo, que é com G. Tomara que eles viajem muito, é um verbo, certo? É um verbo de ação, ok? Então, quando é um verbo, eu vou sempre escrever com J. E tem algumas palavras também que são de origem indígenas, que a gente também vai escrever com J, igual pajem, certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, que palavra indica o ato ou a ação de aprender? O que eu posso colocar aqui? Aprender com agem. O que eu posso fazer? Eu posso escrever aprendizagem, certo? Termina com agem, ok? Agora aqui, ó, eu vou escrever o quê, ó? Na página do livro de vocês, nós temos aí na página 33, a ação de arbitrar é chamada de arbitragem. Arbitragem. Ok? Arbitragem. Opa, peraí. Opa. Arbitragem, certo? E agora, aqui, ó, a ação de abordar é chamada de abordagem, certo? Abordagem. Opa, peraí, galerinha. Deixa eu limpar aqui. Arbitragem. Deixa eu escrever aqui. Arbitragem. E a abordagem, certo? Abordagem, certo? Abordagem. A ação de driblar é chamada de... Não, de dublar. É chamada de dublagem, certo? De dublagem, ok? Então, nós temos aqui, ó, a ação de arbitrar, que é chamada de arbitragem. E a ação de abordar, que é chamada de abordagem. A ação de dublar, que é chamada de dublagem. E aqui a palavra que indica o ato de, ou a ação de aprender, aprendizagem. Certo? Então, todas essas palavras terminam em agem com G. Então, vamos lá. Não está difícil, certo? As atividades que vocês irão fazer aí no livro de vocês
Não está difícil. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a professora, ok? Então, vamos lá. Agora é com vocês. Realize as atividades no livro nas páginas 25 a 33. Nossa videoaula está disponível no nosso site Tec Educar, no nosso grupo do WhatsApp e no nosso canal do YouTube, certo? Beijos, fiquem com Deus.